De volta com o Jornal da Capital, primeira edição. Nós estamos recebendo aqui o secretário de Cultura, Esporte e Turismo de Cuiabá, Francisco Vuolo. Antes de mais nada, secretário, a última vez que o senhor esteve aqui foi na semana do aniversário, né, da capital. Isso. Agradecer o retorno do senhor e dizer que é uma alegria recebê-lo mais uma vez. Bom dia, Ariana, ouvintes do Jornal da Capital. A alegria é toda nossa de poder retornar para conversar, principalmente sobre esses temas importantes, a questão do esporte, da cultura e do turismo aqui da nossa querida Cuiabá. Bacana. Para você que está nos ouvindo e quiser participar aqui, mandar pergunta para o secretário, você pode mandar no WhatsApp no 98107-4204. Você também pode participar ao vivo, ligando no 3054-1019. Secretário, eu vou abrir a entrevista com a informação dos Jogos Estudantis Cuiabanos. São 71 escolas participantes, 1.780 alunos e começa hoje. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sem dúvida, é um evento importantíssimo, 44ª edição que ocorre, e a valorização por meio do esporte, um incentivo aos alunos e uma política voltada para a formação do cidadão por meio do esporte é, sem dúvida, uma das determinações do prefeito Emanuel Pinheiro. Por isso, a nossa secretaria ela tem desenvolvido e tem dado uma atenção especial aos Jogos Estudantis. E, como você mesmo colocou, são muitos atletas, quase 1.800 atletas, divididos em categorias coletivas e individuais. São 4 categorias coletivas. Nós temos o futsal, o voleibol, o basquetebol e o handebol, além de outras modalidades, como atletismo, xadrez, enfim, várias modalidades. E é um incentivo importante aos alunos que precisamos ter. São 2 faixas etárias, 14, 15 anos, 16 e 17 anos, e 71 escolas participando. Daí a importância que, a partir daí, nós temos a qualificação para os jogos regionais que vão ocorrer dentro do estado de Mato Grosso. Certo. Houve uma alteração da data, né, secretário? Era para ter acontecido alguns dias atrás e vocês mudaram para hoje. Por que houve essa alteração? Para adequar o calendário escolar, facilitando assim a participação dos alunos, tá? Nesse sentido, fizemos essa adequação e que não prejudicou em nada a programação que foi montada para a realização dos jogos. Muito pelo contrário, eles ganharam mais tempo para se preparar. Com certeza, e a expectativa é muito grande, temos bons resultados e temos aí grandes alunos que possivelmente poderão ser grandes atletas também no cenário regional e municipal. E, secretário, onde os jogos vão acontecer? Como é que vai funcionar? Bem, os jogos ocorrem em 3 locais, basicamente, no complexo ali do Dom Aquino, no Dutrinha e na Lixeira, né? São os 3 ginásios principais e ocorrem no período matutino e no período vespertino. Então os jogos acontecem a partir dessa manhã e ocorrem nesses 3 locais. Todo o regulamento, toda a programação foi montada por meio da nossa secretaria adjunta, o nosso secretário Edilson, Jair, que montaram toda a programação, e tem todo o acompanhamento da equipe técnica nossa, da secretaria, que também faz o acompanhamento desses jogos. É importante ressaltar que fizemos uma parceria com o governo do estado, e aí eu quero agradecer o secretário Allan Kardec, que o governo cedeu toda a arbitragem para os Jogos Estudantis desse ano. Ah, muito bacana. E, secretário, é aberto ao público? Quem quiser pode participar? Tem que pagar alguma coisa? Como é que é? É aberto ao público, as pessoas podem participar, mas as inscrições já foram encerradas, né? Agora é assistir e torcer pelos seus filhos, pelos atletas, pelos alunos que estarão participando desse evento. E teremos a premiação com troféus, com medalhas, às equipes, às escolas que estarão participando. Quando encerra, secretário? A programação de encerramento é daqui a um mês, no máximo, para poder concluir toda a programação do evento. Ah, muito bacana. Bom, continuando a falar de esporte, vamos falar um pouquinho do nosso querido Dutrinha, né? A gente estava até conversando aqui com o Marquinho na hora do intervalo, de que é um estádio que a população tem um carinho muito grande, né, secretário? E que estão todos na expectativa da conclusão. Então, eu queria que o senhor falasse como é que está o andamento aí das obras. Bem, o estádio Presidente Dutra é, sem dúvida, o estádio mais charmoso que nós temos aqui dentro de Cuiabá, dentro do estado. Tem uma representatividade muito forte para a história do futebol mato-grossense, do futebol cuiabano. E é uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro que nós dessemos uma atenção especial a esse estádio. No primeiro momento, ainda no início quando assumimos,
fizemos uma reunião lá no estado com a presença do prefeito, do presidente do Tribunal de Justiça à época, e havia a possibilidade de uma parceria com o governo do estado, tá? O governo do estado estaria destinando 500 mil reais para fazermos uma obra que seria, num primeiro momento, uma obra em caráter emergencial. Obviamente fizemos todos os projetos, apresentamos, porém, infelizmente, o governo não cedeu os recursos e um ano perdemos com isso, tá? E em razão da importância desse estádio para a gestão atual, para os 300 anos e para o futebol mato-grossense, cuiabano, o prefeito determinou que com recursos próprios fizéssemos os investimentos para poder devolver esse belíssimo equipamento à sociedade cuiabana e à população mato-grossense, principalmente para receber os jogos da Federação, os jogos do Campeonato Mato-Grossense, né? Então, no início desse ano, demos a ordem de serviço, né? Essa obra ela foi licitada pela Secretaria de Obras, é ela que está fazendo o acompanhamento das obras. Obviamente, a Secretaria nossa está junto, sim, fazendo esse acompanhamento, mas é responsabilidade direta do secretário Vander Lúcio, da Secretaria de Obras. E as obras estão em ritmo acelerado, já tem 65% das obras concluídas. O que já está pronto lá dentro, secretário? Está pronto a parte de acessibilidade, já está bem bacana, adiantado. Nós estamos prontos também a divisão entre as torcidas. Está pronto a parte do alambrado, que é necessário que fosse feita para poder garantir maior segurança. Né, o fechamento do acesso dos atletas e da arbitragem ao campo, para evitar que as pessoas joguem pedra, alguma coisa lá que possa prejudicar. Bacana. Enfim, a parte de segurança, que foi um acordo firmado pela nossa secretaria, junto com o juizado do torcedor, junto com o Ministério Público, junto com a Polícia Militar, essa parte ela já está, que é o objeto principal da obra. Mas nós falamos não de construção, nós falamos, Ariana, de reforma. E quando você tem reforma, aparecem coisas que você estão não fora da programação. Por exemplo, lá tem um muro, tá, que é um muro muito antigo, e com as chuvas que tiveram no início, desabou o muro. Sim. Então você tem que fazer um aditivo para o muro. Não estava prevista a questão de pintura, então nós tivemos que colocar um aditivo na questão da pintura. Ou seja, uma série de outros elementos vão surgindo e que às vezes atrapalham o cronograma que nós montamos inicialmente. Mas o fato novo, e que acho que é o fato mais importante para todos nós, é o fato de que, além da questão do investimento na ordem de 480, quase 500 mil por parte do município, o prefeito já está, por meio de uma reunião que nós fizemos, já está programando um planejamento de outras obras a serem inseridas na programação do Dutrinha. Tá? Uma delas é aquilo que, inclusive, o Antero, quando nós tivemos aqui em uma reunião, cobrou da gente a importância de nós trabalharmos a melhoria no gramado. Tá? Então o prefeito já pediu um orçamento, nós estamos trabalhando em cima disso, um orçamento para podermos recuperar o gramado do Dutrinha, não só o gramado, mas a parte da drenagem, a parte da irrigação, tá? Que com certeza daria uma outra roupagem para o estádio. Além de outros elementos que nós estamos definindo essa semana, que teremos reunião, e que o prefeito vai também apresentar oficialmente outras propostas de melhoria ao Dutrinha, para que de fato nós possamos, nem que demore um pouquinho mais, mas que a gente entregue o Dutrinha nas condições ideais. Exato, não fique aquele serviço, como o pessoal fala na gíria, meia boca, meia né? boca, vamos fazer o serviço bem feito, vamos entregar, e é muito representativo isso para Cuiabá dos 300 anos, e por isso a importância desse estádio ser devolvido com qualidade, para que nós não só tenhamos jogos, como acontece hoje, jogos normais, de campeonatos, nos campeonatos nos bairros, mas que possamos ter efetivamente jogos profissionais envolvendo o futebol masculino, envolvendo o futebol feminino, e possamos devolver o Dutrinha na condição ideal para poder receber esses jogos. Com certeza. Secretário, aproveitando aí que o senhor já até falou dessa novidade muito boa, o Alexandre Henrique, nosso ouvinte, até mandou falando sobre o gramado, e ele diz assim, bom dia, o gramado do Dutrinha vai trocar com a reforma? Não adianta nada
se não mexer no gramado. Bom dia, não vai adiantar nada se vocês não trocarem. Então ele já É fala verdade. logo, tá aí a novidade, viu, Alexandre? Alexandre, não é só você. Nós conversamos com várias pessoas e no escopo principal, no primeiro projeto, não está previsto em razão do recurso. O recurso que nós temos disponível é muito pouco. Porém, diante dessa manifestação sua e de tantas outras pessoas que falaram, o prefeito já determinou, então nós já estamos trabalhando dentro do desenho do projeto também a parte do gramado, não só o gramado. Porque o gramado nunca sofreu uma manutenção como devia, Mariana. Se você for hoje ao gramado do Trinha, tem vários tipos de grama. Tem uma parte que tem grama esmeralda, outra grama não sei o que. Então, cada tipo de grama é uma mistura, entendeu? Então, realmente nunca houve uma reforma adequada e é isso que nós vamos corrigir esse erro que não ocorreu no passado. E, com certeza, tendo um gramado de qualidade, com uma drenagem de qualidade, com um sistema de irrigação de qualidade, o estádio do Trinha passa a ser novamente aquele estádio padrão para receber jogos profissionais de alta qualidade. Porque é um dos itens primordiais, né, secretário, dentro de um estádio. Muitas vezes quem está nos ouvindo não tem essa noção da importância de um gramado, que não é qualquer grama, não é jogar qualquer grama. E o que o senhor falou, tem todo um processo, né, para que essa grama germine, fique de boa qualidade. Existe um tempo e o investimento é muito alto, né? O investimento é alto, tá? Os orçamentos giram na faixa de 250, 350 mil, depende do padrão da grama que vai ser utilizado, e você precisa aliar, além da grama, além do gramado em si, existem outros elementos, como a questão da segurança, como a questão do conforto aos torcedores. Tem obras que não estão previstas, como, por exemplo, a cabine de rádio que tem lá para a equipe de jornalismo, transmissões. Nós estamos estudando uma forma de poder melhorar essa condição para poder ter a transmissão dos jogos, a questão de arquibancada, enfim, são vários elementos que estão sendo estudados e, com certeza, isso vai ser anunciado já no segundo momento pelo prefeito, para podermos, de fato, entregar o Dutrinha numa condição, no mínimo, nos padrões onde as pessoas possam ir ao estádio e rememorar os belos momentos que o Dutrinha sempre representou para o futebol cuiabano e mato-grossense. Secretário, me corrija se eu estiver errada. Na última entrevista que o senhor deu por o Antero, até por telefone para falar, foi julho ou setembro que o senhor falou, entre julho e setembro, que essa obra ficaria a parte da segurança. Da parte da segurança, isso, né? Porém, essa... agora, com essas novidades e aí precisando de mais aporte, de recursos e tudo mais, é provável que não, que essa data se estenda. Com relação ao que foi licitado, a previsão é essa. Isso está ok, já tem 65% das obras encaminhadas. Com essas novidades, nós não teríamos um atraso, nós teríamos uma programação de novas obras a serem implementadas, tá? E que aí isso vai sofrer um novo cronograma para execução de cada uma dessas obras, que eu ainda não posso precisar a data, sim, porque ainda tem um cronograma financeiro, que tem que ser feito um desembolso, e tem uma programação de projetos, de aprovação, de licitação, que também precisa ser. Mas a expectativa nossa é desse ano, nós temos já bem adiantado todas essas obras e com certeza num prazo o mais breve possível, ainda lógico, dentro da atual gestão, entregarmos e devolvemos o Dutrinha nas condições ideais para poder receber jogos aí e ampliar o seu leque de equipamentos esportivos dentro do estado do Mato Grosso, em Cuiabá especialmente. Muito bacana. Vamos aproveitar que a gente está falando aí de estádios, né? Falando já do Dutrinha. O senhor me falou que vai haver aí discussões com relação aos mini estádios, que é uma questão delicada também aqui, né? Ariana, é verdade. Nós temos aqui 32 mini estádios. Tá? Esses mini estádios iniciaram a receber esse boom de construção, principalmente na gestão do então prefeito Roberto França. Tá? Então, vários mini estádios foram construídos e a prefeitura, à época, ela tinha até estrutura suficiente para poder acompanhar, uma vez que nós não tínhamos lei de responsabilidade fiscal, a legislação não era tão rigorosa para você formar parcerias, à época você poderia fazer as contratações e colocar as pessoas para poder cuidar. Hoje não, hoje fechou tudo isso. E, na verdade, nós temos 32 mini-estádios, onde o poder público, muitas pessoas aposentaram, que eram servidores. E hoje não, hoje nós temos 32 mini-estádios e não temos nem recurso suficiente e nem
e nem pessoal suficiente para poder garantir gestão, que esses né? mini-estados tenham a condição ideal para poder servir à sociedade. E o que aconteceu ao longo desses anos? Ao longo desses anos, a sociedade, as entidades organizadas, os bairros, eles se organizaram e praticamente assumiram esses mini-estados. Tá? E nem todos esses mini-estados recebem a condição ideal de tratamento. Algumas pessoas que assumiram esse mini-estado se intitulam donas do mini-estado, e isso foi alvo de denúncias ao Ministério Público, tá? Que nós recebemos, tá? E no início ainda da nossa gestão, do atual prefeito Manuel Pinheiro, junto com o doutor Miguel Zessarenko, e a partir daí nós estudamos uma condição de poder legalmente terceirizar esses mini-estados, fazer com que eles estejam na mão, em primeiro lugar, da sociedade, mas que possa ter uma entidade ali cuidando e que possa, inclusive, explorar o mini-estádio para poder ter a sua autossustentabilidade. Nesse sentido, o prefeito apresentou uma proposta à Câmara Municipal, aos vereadores, um projeto de lei chamado Eu Amo, Eu Cuido. Né? Esse projeto já foi regulamentado, então, já foi aprovado. Os vereadores, nós estivemos lá com os vereadores, discutimos o projeto, os vereadores aprovaram o projeto. E a ideia nossa, a partir de agora, junto com o Ministério Público, é iniciar um processo de legalizar as situações de cada um desses mini-estádios, dando inclusive a condição para que aquele que assuma esse ministério possa explorar esse ministério, receber recurso, obviamente prestando conta em cima disso, e também não deixando de ter a obrigação social que por ser um equipamento público, o poder público não pode dar o ministério para uma pessoa. Ele tem que destinar, permitir o uso, permitir a exploração, mas ao mesmo tempo de deixar a obrigatoriedade de que a sociedade, ao utilizar, ao solicitar aquele espaço, também possa ocupá-lo. Então, esse rito todo, em relação aos mini-estados, a partir do mês de julho, junto com o Ministério Público, está programado para o dia 29 de julho, iniciaremos um processo de audiências públicas, de discussões junto com a sociedade. Cada mini-estádio tem a sua particularidade. O poder público não vai entrar lá e interferir para dar para A ou para B, não. Nós vamos criar um mecanismo para poder regularizar a situação. Existem mini-estados aí, eu não vou citar nomes aqui, mas existem mini-estados que são muito bem cuidados. Isso que eu queria perguntar para o senhor, assim, dessa realidade, de quantos mais ou menos está muito organizado mesmo, que a pessoa acha que é dona? Tem alguns que têm problema de documentação, que ainda não estão no nome do município, tem outros que não. Então, todo esse levantamento estão sendo feito. Tem mini-estados que estão sendo muito bem cuidados, entendeu? E que a gente quer regularizar para que essa pessoa que cuida, essa entidade que cuida, seja associação de bairro, seja liga, seja escolinha, ele assuma aquilo e tenha condições, inclusive, de legalmente poder, uma coisa que eles chegam para mim e falam, eu quero colocar uma placa lá de merchandising. Não, hoje não pode, mas a partir do momento que a gente tiver regularizado, nós vamos permitir. Então, quero contratar pessoas para poder, ele vai poder arrecadar recursos, contratar pessoas, enfim, nós vamos dar a condição legal para que esses mini-estados possam, de fato, entrar numa nova fase, que é a fase de você permissionar o espaço e garantir que esse espaço esteja em boas condições, em boas condições de poder atender a sociedade e garantir a autossustentabilidade para o funcionamento, o pleno funcionamento. Até porque a gente vê, secretário, ao longo desses anos aí no jornalismo, a gente já viu muitas reportagens a respeito, que essas pessoas acabam se achando donas e tomando conta por conta do risco, muitas vezes. Porque um mini estádio desse abandonado, o mato toma conta, aí normalmente o usuário de droga começa a usar o espaço, e a gente até viu algumas reportagens que eram mini estádios de situação deplorável. Exato. E que às vezes, a própria comunidade às vezes é tão carente que a criança não tinha onde joga bola na rua. Então a pessoa acaba achando que ela é dona, ela vai e limpa, faz do jeito dela e quer administrar. E o que você falou? Causa um problema, porque a pessoa acha que é dona e ela que quer administrar. É quando ela deixa ou quando ela programa que deve haver uso daquilo, né? É um equipamento público, então o município não pode ficar ausente, não pode ficar omisso em relação a essa questão. É justamente isso que nós queremos fazer, uma quebra de paradigma
que nós iremos fazer, mas é para o bem da sociedade, não é nada para você chegar e tirar ou colocar algo que vai ferir, isso vai ser discutido cada qual, em cada lugar, em audiências públicas, será feito uma TR, um termo de referência para o chamamento, com as obrigações, inclusive existem locais que não há condição de ter uma autossustentabilidade por parte, então a prefeitura pode durante o período assumir, por exemplo, conta de energia, uma coisa ou outra, para poder garantir que de fato aquele mini estádio, aquele equipamento, ele possa estar regularizado, sendo ocupado de forma, Correta, de forma correta, que é o papel nosso enquanto gestor. Tá certo. Secretário, tem algumas participações aqui. Vou mandar um abraço aqui para o Binho, que mandou um bom dia aqui. Ariana, tô ligado na capital, obrigada. Um ouvinte assíduo nosso, sempre participante. Secretário, tem uma fala de um ouvinte nosso aqui também, que é super assíduo e sempre participa com a gente. Ele já adiantou um monte de assunto, mas aí a gente vai falando ao longo, né, mais pra frente, viu, Hélio? Ele diz assim: secretário de Cultura Chico Vuolo. Com todo respeito, mas Cuiabá 300 anos, na minha opinião, foi uma decepção. Esperava resgatar a revitalização do Morro da Luz, escadaria 113 degraus, Clube Dom Bosco, Casa de Bem-Bem, Centro Histórico de Cuiabá. Tive a honra de participar com 12 anos da Cuiabá 250 anos, que foi um show sustentável. Quem diz tudo isso, secretário, é o Hélio Augusto, fiscal do lixo e ambientalista. Ele já adiantou um monte de assunto, mas aí ao longo, viu, Hélio? Eu vou falar, quero falar sobre revitalizações, centro histórico, enfim, Morro da Luz. O Hélio é uma pessoa do coração, é sem dúvida uma das referências que nós temos na defesa da sustentabilidade ambiental e é uma pessoa que nós temos um carinho, não só a nossa pessoa, mas a sociedade cuiabana, mato-grossense, deve muito ao trabalho dele, é o esforço que ele faz no dia a dia, alertando e dando os seus cartões verdes e vermelhos, entendeu? Para as pessoas que ele sempre acompanha. Então, nesse caso, eu quero dizer em relação aos 300 anos, existe uma secretaria, que é a Secretaria dos 300 anos, coube a ela todo esse planejamento e programação. Existem várias ações que foram feitas em relação ao centro histórico. Nós recuperamos vários imóveis no centro histórico. Infelizmente, no caso da Casa de Bem-Bem, foi um erro especificamente da empresa que estava responsável pela obra, e obra, você sabe, está tudo suscetível. Infelizmente, aconteceu aquela situação da queda de parte da fachada, porém, nós já tomamos todas as medidas legais, cabíveis, já há retomada da obra, expectativa ainda dentro da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, devolver a Casa de Bem-Bem do mesmo jeito que nós devolvemos o MISC, o Museu da Imagem e Som, que está funcionando de manhã, de tarde, de noite, aos finais de semana, recebendo um público formidável, como também as praças ali, Caetano Albuquerque, a Praça Alberto Novis, a Praça da Mandioca, como entregamos também a Casa Barão, vários outros equipamentos, o próprio IFAM, que já está em obras, a 155, enfim, uma série de obras do centro, que fazem parte de um programa do prefeito Emanuel Pinheiro de recuperação do centro histórico. Existe um planejamento de ação que envolve a questão do Morro da Luz, tá? Que não é só o aspecto da revitalização da estrutura física, do espaço físico, mas também envolve um trabalho que nós já estamos estudando, que também irá ser feito em relação ao Beco do Candeeiro, que é o aspecto social, que não depende apenas do trabalho da nossa secretaria, mas do envolvimento da sociedade organizada, que lida com essas situações, e outras obras que estão sendo feitas. É bom entender que não há como você, em 3 anos, em 4 anos, resolver uma herança complicada que você recebe ao longo de 300 anos de história, no crescimento da cidade, que aconteceu de forma desordenada, e obviamente isso você não vai corrigir em 2, 3 anos, você não consegue fazer. Porém, há todo um esforço por parte da prefeitura, um trabalho nosso, até pela origem nossa como cuiabano que somos, em tratar com muita responsabilidade cada uma dessas questões, e o resultado que eu vejo de forma positiva, porque quem está sentado lá de cá sabe quanto não é simples você
fazer com que a máquina pública ande de forma correta, onde não haja nenhum problema em termos de desvio ou qualquer outra situação, trabalhe de forma séria. E isso, sem dúvida alguma, é uma tônica que nós estamos trabalhando, não só para o centro histórico da cidade, mas para os outros pontos que hoje, por exemplo, nós temos a barca que está sendo lançada pelo prefeito, trabalhando a questão do Rio Cuiabá, para poder, junto com a Secretaria de Serviço Urbano, garantir o lixo que é jogado, a gente recolher esse lixo. Infelizmente, é uma realidade. Insistindo. Então, são erros estratégicos que ocorreram ao longo de toda a história, que você tem fazendo a correção ao longo dos anos, e é nessa tônica que a gente espera que os próximos 300 anos da nossa querida Cuiabá tenha, assim como no pensamento do nosso amigo Hélio, o pensamento da maioria da população que pense a sociedade futura, as gerações futuras, porque se a gente não cuidar hoje, amanhã é a consequência ruim de tudo que nós estamos fazendo. Então nós temos que pensar de forma positiva, construir e trabalhar para fazer uma Cuiabá cada vez melhor. O senhor já adiantou aí vários assuntos, né, que a gente vai voltar a falar, mas, secretário, eu queria, antes da gente entrar mais detalhadamente, alguns pontos, algumas questões que a gente, que o senhor até já adiantou aí, com relação à pergunta do Hélio, alguma outra questão com relação à parte de esporte? Alguma outra informação importante que a gente deveria colocar, pontuar, alguma outra novidade? Bom, em relação ao esporte que nós estamos trabalhando, esses três são os elementos principais. São os jogos que são necessários, os jogos estudantis que abrem hoje, a reforma do Dutrinha, esse trabalho dos mini estádios, que a partir do dia 29 de julho, né, tem as audiências já para começar a debater. E alguns projetos que nós iniciamos em 2017, 2018 e agora em 2019, nós temos o projeto chamado Bola Cheia, tá? Que é um sub-16 que nós fizemos já no ano passado entre meninos e meninas, jogadores e jogadoras, e que teve um resultado muito positivo, com 10, foram 14 times, tá? Esse ano a gente quer ampliar, onde os bairros se organizam e eles participam, e a prefeitura praticamente dá toda a infraestrutura para poder garantir essa inserção. Então é uma fase que você tem da idade que você, antes de entrar na idade profissional, do atleta profissional, que a prefeitura entra para poder garantir esse apoio. Esse também é um outro projeto. O outro que nós estamos com um projeto tramitando lá em Brasília, que vem com recurso federal, é o projeto Pichote, também que atinge essa faixa etária, a faixa até 14 anos, né, que são vários jogos também, e que também está tramitando em Brasília, que a gente está fazendo com o recurso federal. Outro importante foi a corrida Nosso Senhor Bom Jesus de Cuiabá, que na semana retrasada fizemos a doação de alimentos, foram quase 14 toneladas de alimento que foram destinados à sociedade, alimentos justamente, foram cestas básicas, justamente fruto da inscrição que cada atleta fez. Então, são vários trabalhos que estão sendo feitos pela parte do esporte. O ginásio, o Verdinho, foi melhorada a sua condição para poder receber os jogos estudantis. Lá tinha um problema muito sério de pomba que entrava dentro, então nós conseguimos fazer todo o telamento, fazer tela para evitar a entrada da pomba, já reduziu muito. Pelo menos dentro ali, dentro, né, exatamente. Estádio. Então isso é um fato que ocorre em vários ginásios, a gente está tentando trabalhar para poder corrigir. Então ações como essa que a prefeitura vem trabalhando para poder melhorar. E outro ponto importante é o Conselho Municipal do Esporte, que agora vai ser, está sendo trabalhada a lei de incentivo ao esporte. Essa lei de incentivo ao esporte é uma tônica importante que faz parte da política do esportivo no município de Cuiabá. E os recursos que nós vamos destinar para a lei, o prefeito vai anunciar oficialmente os valores, mas serão valores destinados para o Bolsa Atleta. Porque hoje as pessoas vão à secretaria e pedem apoio, eu preciso de passagem para poder participar de um campeonato tal, preciso de apoio financeiro para ir, e o poder público não tem esse mecanismo. Então, nós vamos, por meio do Bolsa Atleta, subsidiar com recurso próprio os atletas que tiverem destaque em suas atividades, para poder, dentro de um planejamento, ter o mínimo de condições para poder crescer dentro do esporte. Então também é uma ação que é objeto do trabalho do Conselho Municipal do Esporte,
e também da lei de incentivo que queremos implementá-la efetivamente ainda esse ano. E a gente vê com muita tristeza, secretário, essa questão que o senhor fala da necessidade de atletas conseguirem, né, um auxílio financeiro que muitas vezes não tem. Então, às vezes, a gente vê a pessoa fazendo rifa, fazendo de tudo, vendendo coisas para conseguir. E a gente vê que, infelizmente, não é Cuiabá. Mas em nível de Brasil, se a gente olha para o país, infelizmente, não se tem tão grandemente essa preocupação de investir no atleta, de investir na criança, da importância do esporte, de tirar ela da rua, né? Muitas vezes do risco que ela corre de ter acesso a más companhias e acabar indo por outros caminhos. E a gente vê a diferença, por exemplo, de países como os Estados Unidos, que revelam crianças já desde pequenas, assim, que você já vê que a criança tem um potencial e, assim, ela tem todo um aparato, né? Claro que a gente está falando de outra estrutura, de governo, Sim. enfim, de país, melhor economia do mundo, enfim, uma das melhores. Mas é triste de ver, né? Que infelizmente a gente gostaria que tivesse muito mais incentivo, mais recursos. Helena, o que acontece? Nesse aspecto da faixa etária, quando você atinge uma determinada faixa etária, o poder público ele deixa de estar presente tão forte. Então, quando você tem agora nessa faixa etária de até 14 anos, 16, você tem jogos estudantis que você revela, você tem o projeto Bom de Bola, Bom de Escola São que você métodos, revela, você tem esses jogos que a gente coloca como projeto Bola Cheia e tantas outras ações que acabam o poder público revelando e descobrindo os atletas. Quem Porém, são? ele vai chegar numa faixa de idade, 16, 17, 18 anos, que aí há necessidade de ter outras políticas públicas implementadas, principalmente pelo governo federal, para dar a sustentabilidade. Aí foge da alçada do poder público municipal entrar nessa seara, porque não há como. Aí você tem que trabalhar o profissionalismo, você tem que trabalhar os incentivos, por exemplo, as empresas, para que elas possam, incentivar esses atletas, investir. Né? Então você, eu vou adotar um atleta, eu adoto um atleta, tem um incentivo fiscal em relação a isso. Enfim, é necessário que se crie um mecanismo em nível nacional para que o atleta que sonhou, que viu e que tem potencial, na hora que chegar nessa faixa de idade, 16, 17 anos, 18 anos, possa dar esse segundo salto. Então, isso acontece nos Estados Unidos, acontece nos países desenvolvidos, e no Brasil nós vamos até um limite. Quando chega, aí já não tem como mais você inserir. Então, e além da legislação, que era extremamente rigorosa, e você acaba levando o atleta a situações como essa, de ter que vender pizza, vender rifa, fazer campanhas para poder garantir uma viagem aqui, uma viagem ali, para poder se despontar. Então, é muito complicado. Outro ponto também é o próprio esporte. Determinados esportes não têm a mesma valorização que outros. Você pega o atletismo nosso, os equipamentos que nós temos do atletismo aqui são não somos adequados para você projetar atletas, entendeu? Nós tivemos a Olimpíada lá no Rio de Janeiro, boa parte da estrutura que foi montada no Rio de Janeiro foi desmontada. Então, quer dizer, existem essas situações todas que pela falta de planejamento, por falta de pensar em gerações, é que muitas vezes nós ficamos aquém daquilo que o potencial do povo cuiabano, do povo brasileiro tem para poder ter projeções em nível nacional, em nível internacional, que é o que nós sempre sonhamos. Porém, dentro do município estamos trabalhando naquilo que é competência nossa. A Secretaria de Educação, o secretário Alex tem feito um belíssimo trabalho em relação a isso. A nossa secretaria tem buscado todos os esforços para poder fomentar, garantir essa inserção desse aluno, desse atleta e abrir as oportunidades para que ele possa se desenvolver e crescer no cenário cuiabano, no cenário regional e no cenário nacional. Bacana. Secretário, a gente tem uma participação aqui do Dilemário, né? Acabei de falar dele, vamos ouvir aí o áudio. Bom dia, Ariana. Bom dia, secretário Vola. Aqui é o vereador Dilemário. Estou acompanhando a entrevista do secretário. E quanto à questão do Morro da Luz, realmente aquele espaço, que é um espaço privilegiado, fica no centro da nossa cidade, uma espécie de mini pulmão na nossa capital. São mais de 6 hectares. Eu, desde o início do governo do Emanuel Pinheiro, do prefeito Emanuel Pinheiro, eu fiz uma indicação aprovada pela Câmara pela revitalização do Morro da Luz. A gente também está encaminhando um documento ao governador, no sentido de que faça essa parceria com a Prefeitura, e a Câmara aprovou um requerimento da minha autoria para a gente fazer uma grande audiência pública, chamando todos os segmentos organizados, principalmente os ligados ao meio ambiente,
a Universidade Federal de Mato Grosso, o Ministério Público, para a gente fazer um debate sobre a necessidade de realmente ter um projeto e executar esse projeto para revitalizar o Morro da Luz, transformar aquele local num parque seguro, num espaço, né, como o Parque Bonifácia, como o Parque das Águas. Eu penso que é possível, qualquer capital brasileira que tenha um espaço desse, certamente seu governante se interessaria em fazer a sua revitalização. Então, eu quero já adiantar, secretário Volo, que nós vamos convidá-lo para participar dessa audiência pública. Nós estamos marcando a data da audiência e nos próximos dias nós vamos anunciar para a população, mobilizar a comunidade de Cuiabá, os segmentos organizados, para a gente fazer um debate, porque nós precisamos devolver o Morro da Luz para uso da população cuiabana. Obrigado, um abraço a todos. Obrigada aí, vereador Dilemário. Um abraço para o senhor também. Quero agradecer as palavras do vereador Dilemário, parabenizar aí pelo trabalho e, ao mesmo tempo, colocar à disposição. É muito importante, é um tema fundamental. Tá? Quando nós assumimos a secretaria, já entramos em meados de 2017, 2017, já havia um projeto proposto por meio do IPDU, o prefeito Emanuel Pinheiro já tinha direcionado ao secretário Zito Adrien e ao IPDU, um planejamento de ação para efetivamente o Morro da Luz. Né? Então, por isso que a nossa secretaria não interferiu muito nesse trabalho, né? Mas há um planejamento, há um direcionamento por parte do prefeito, tá? Inclusive há um trabalho também voltado à captação de recursos para poder fazer os investimentos necessários em relação ao Morro da Luz e obviamente, uma ação como essa tem que ir ao encontro do anseio da população, ao encontro da vontade dos vereadores, né, por se tratar de um belíssimo equipamento, numa posição estratégica, e que com certeza pode se tornar aí uma grande referência turística, além do aspecto ambiental, cultural, mas turística para o município de Cuiabá, em razão da sua posição estratégica no município. Então, eu vejo com bons olhos, a audiência pública também com bons olhos, estamos à disposição e com certeza aquilo que vier a somar com o desenvolvimento da nossa cidade, estaremos sempre prontos para poder estar presente. Bacana, então agora são 8h30. Secretário de Cultura, Esporte e Turismo aqui de Cuiabá, Francisco Vuolo, mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui, todos esses esclarecimentos, deixar o microfone aberto para algum assunto que de repente seja importante o senhor falar e que eu de repente não tenha perguntado, e dizer que prazer mais uma vez recebê-lo aqui. O prazer e a alegria toda nossa, Leandro, pelo carinho que sempre sou recebido aqui na rádio, desejar melhoras ao nosso companheiro Antero. E, como para finalizar, queria parabenizar o grupo Flor da Atalaia. Tá? Ontem participou para mais de 60 países diretamente na transmissão do jogo de vôlei do Brasil, desde sexta-feira, desde sexta, sábado e domingo, mostrando o nosso Siriri, a nossa cultura, o Forribeirinha lá na Europa, os grupos que participaram do festival esse ano aqui, se despontando, ganharam muita visibilidade. Sim. Com o Festival de Siriri, e sem dúvida alguma, para nós e para a Prefeitura e para o nosso prefeito, é uma alegria muito grande poder fomentar, fortalecer a nossa cultura, a nossa tradição, as nossas raízes, e isso na área cultural é o que mais desejamos e é o que nós deixamos como principal legado, fortalecer aquilo que é o mais puro, que é o mais nosso, que é o nosso Siriri, o nosso Cururu e a atividade voltada principalmente da comunidade ribeirinha. Então, e agradeço aqui a oportunidade desse programa de altíssima audiência, de maior qualidade, podemos esclarecer e falar um pouco sobre esses três elementos principais, que é a nossa cultura, o nosso esporte e o turismo na nossa querida Cuiabá. Muito obrigado pelo carinho, estaremos sempre à disposição. Obrigada, conversei aí com o secretário de Cultura, Esporte e Turismo aqui de Cuiabá, Francisco Vuolo, 8h32. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já.